Começa agora o Podes, o podcast do Espírito Santo, uma realização dos cartórios de protesto. Aqui conversamos com lideranças, empresários e empreendedores e profissionais que contribuem para o desenvolvimento empresarial do nosso estado. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Podes, o podcast do Espírito Santo, uma iniciativa e realização dos cartórios de protesto. Hoje vamos falar exatamente sobre protesto. O que é isso? Como é que funciona? E para falar sobre isso, nós estamos recebendo hoje o Bruno do Vale Couto Teixeira. Ele que atua desde 93 no primeiro ofício da segunda zona da Serra e é referência em qualidade, inovação e produção acadêmica na área notarial e registral. Seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado por ter aceito o nosso convite aqui do Podes. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui com vocês no Podes. E Bruno, para a gente começar essa nossa conversa aí, né, esse nosso bate-papo, o que é exatamente protesto? Então, o protesto de títulos é uma forma aonde você efetivamente diz que uma determinada pessoa deixou de descumprir uma obrigação com outra pessoa. Normalmente, essa obrigação é uma obrigação de pagar, de fazer um pagamento numa determinada data. Quando passa essa data, e pode ser um dia depois, você encaminha o título, que pode ser uma duplicata, uma nota promissória, uma letra de câmbio, um cheque ou um contrato. Tem que ter um título físico. Tem que ter um documento. Que não necessariamente pode ser físico, tá, Rubens? Hoje em dia a gente usa as centrais eletrônicas e a pessoa preenche um formulário onde ela traz as informações do título dela para esse formulário e é isso que vai para o cartório, que é um protesto por indicação. Ele indica informações de um determinado título e aí ele traz a termo, mas isso sempre de forma eletrônica, ele assina digitalmente esse documento. E aí isso chega ao cartório via centrais eletrônicas. Então nós somos mais ou menos 3.500 cartórios no Brasil inteiro, atendendo todas as comarcas do Brasil. E aí você tem uma central eletrônica, onde você remete o título para lá, de acordo com o CEP do endereço do devedor, o título é distribuído para aquele cartório específico que vai analisar e vai fazer a entrega. Mas vai voltando à história do protesto propriamente dito. Quando a gente faz a entrega da intimação, a pessoa recebe essa intimação e ela não faz o pagamento, ela não elide, ela não quita a dívida com o tabelião de protesto, a gente lavra o protesto. Isso é, a gente faz o registro do protesto através de um instrumento. E esse documento, esse instrumento de protesto, onde contém as informações do título, a certidão que foi entregue ou que não foi entregue, portanto foi por edital, e aí o tabelião assina, este documento vai servir amanhã para uma ação executiva, que é uma ação de cobrança específica, vai servir como documento hábil para um pedido de falência, ou ainda você pode simplesmente guardar esse documento e aguardar um determinado momento para o devedor entrar em contato com o credor e fazer o pagamento. Então, ele é isso, ele cria um marco legal, dizendo que a partir deste momento, essa pessoa, o devedor, não pagou ao credor a dívida de R$100. Certo. E a partir deste momento, muitas das vezes essas dívidas não têm juros, multa, não tem nada ali escrito nela, a partir desse momento você pode incidir juros, multas sobre aquele valor. Então o ideal sempre faz o protesto logo após o vencimento. Se você entrou em contato com o seu devedor e falou, olha só, eu vi aqui que você não fez o pagamento. Você tem uma data para me pagar? Se ele devedor diz, eu tenho uma data daqui a 3 dias, você espera daqui a 3 dias. Se ele negocia, ok. Ele negocia, beleza. Dali para frente, passou 3 dias, você já leva protesto. E se ele já de pronto diz que ele não tem uma data, você já leva protesto.
Levar a protesto um título com mais tempo de vencido, a possibilidade de receber cai significativamente. Só para você ter uma ideia, títulos vencidos de 3 a 5 dias, a gente consegue receber 65%, 65% a 80%, certo. Em 3 dias a 5 dias de vencido. Um título que tem 1 ano, isso cai drasticamente, cai lá para 18%, que são os títulos que vêm muitas vezes da União, do Estado, do município, títulos que já estão vencidos há muito tempo. Então, o protesto, né, terminando a minha fala e respondendo a sua pergunta, protesto é ato formal e solene que comprova que uma determinada pessoa devedor descumpriu uma obrigação com o credor. Perfeito. Bruno, isso. A ideia que a gente tem, vamos falar protesto, né? A gente lembra lá do advogado no tribunal do júri e tal, mas não é essa a origem aí, né? Não então, tem nada a ver com isso. Historicamente, de onde vem esse protesto aí? Protestar, né, do latim, significa dizer em alto e bom som. Então, a história do protestar é exatamente isso, dizer, afirmar que uma determinada pessoa deve a alguém. E como que você faz isso em alto e bom som num sistema jurídico? Você usa o protesto de títulos para poder afirmar, porque isso fica claro para o juiz que você tentou receber e não conseguiu. Isso prova para o juiz da falência que realmente ele tinha uma dívida, teve a oportunidade de pagar e não o fez. É essa a história aí de alto e bom som, porque aquilo é público, né? É o registro em livros, então qualquer pessoa pode fazer essa consulta. E hoje em dia, essa consulta é gratuita. Se você entrar no site da Central de Protesto, lá no Pesquisa Protesto, e colocar um número de CPF ou um número de CNPJ, você consegue obter informação se a pessoa tem ou não tem protesto, aonde ela tem protesto e qual é o valor que ela foi protestada. Certo. Isso é muito bacana. Sem dúvida. Se você está vendendo um carro, se você não conhece a pessoa, ou você está transacionando imóvel e queria saber informações pregressas dela, é uma coisa interessante. Agora, a origem disso não é de ontem, né? Não. Já tem um certo tempo da existência de protesto. Exatamente. Os primeiros protestos lavrados na Itália remontam à Idade Média, exatamente quando começa a surgir a mercância propriamente dita na Idade Média. Então aí surge, e aí você troca as moedas que as pessoas andavam com, carruagens carregando um montão de moeda para lá e para cá, tinha assalto já naquela época. Então você para de transportar essas moedas, o metal, e transforma isso realmente em documentos físicos, que eram as notas promissórias. Certo. E letras de câmbio, eram os 2 documentos, principalmente letra de câmbio. Esse é o mais antigo deles, inclusive. E aí você entrega isso para uma determinada pessoa dizendo, tal data, tal dia, eu vou te pagar vou te pagar por isso. E quando ele não o faz, ele leva protesto no tabelião. Então nós estamos falando da Idade Média. O registro imobiliário no Brasil fez este ano 182 anos. O protesto, nós estamos falando de mais de 400 anos. O sistema notarial, né, a parte das escrituras, também são anteriores, inclusive, à colonização brasileira. Nada disso começou ontem, né? Nada disso começou ontem. Agora, por que o protesto é considerado aí uma das ferramentas mais eficazes aí para a recuperação de crédito? Exatamente pelos números que eu já te falei. Você imagina, o título acabou de vencer, 3 dias de vencido. Eu levo a protesto. Então eu vou... Primeiro, eu não preciso ir hoje a um cartório mais para fazer isso. Eu sento na frente do meu computador, entro no site da Central Eletrônica, faço a descrição das informações em um formulário pré-determinado. Então eu digo quem é o credor, quem é o devedor, valor, data de emissão, data de vencimento, tipo de título, se é um contrato, se é um cheque, se é uma nota promissória, o que seja. Coloco todas aquelas informações e faço a remessa. Beleza. O tabelião vai receber aquilo, vai analisar aquilo, ver se aquilo está apto para protesto. Então ele separa o joio do trigo. Isso aqui não é uma dívida que pode ser protestada, isso aqui pode. Então ele já faz um crivo. Então é uma pessoa, né, um profissional de direito preparado, qualificado para analisar aquele documento. E aí ele dá seguimento.
ele vai fazer, que é preparar uma intimação de protesto para fazer essa intimação, que pode ser pessoalmente, mas que hoje a gente pode fazer pelo WhatsApp, por e-mail, essas outras formas aí. Hoje é tudo muito mais fácil. Muito mais fácil, desde que quando o apresentante do título, o credor do título... Quem é esse apresentante? Esse apresentante é eu, é você... Pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Tem um título. Que tem um título ou que tem a procuração para receber pelo credor. Certo. Por exemplo, o banco normalmente tem a procuração para receber pelos credores dele. Né? Quando uma empresa faz um contrato com um banco X, que ela faz várias vendas durante o dia... Isso vai para o nosso DDA hoje em dia, então ela gera duplicatas, essas duplicatas passam pelo banco da seguinte forma, né? Gera o registro da duplicata, propriamente dito, a pessoa recebe no DDA, no dia que ela paga, no dia do vencimento que ela paga, essa informação chega na conta do credor. Certo. Quando isso não acontece, o banco, de acordo com o contrato que eu tenho, né, eu, credor, tenho, apresento esse título a cartório. Então, eu, banco X, sou o apresentante, mas eu posso ser o advogado do credor, ou eu posso ser a parte do financeiro do credor, ou eu posso ser eu, credor mesmo, apresentando esse título. Então, o apresentante e o credor às vezes se confundem, às vezes são pessoas, às vezes são pessoas distintas, porque ele tem uma procuração para isso. E para o credor é gratuito? Para o credor é gratuito. E aí, continuando, aí fiz uma análise, né? Sim. O tabelião fez a análise do título, viu que aquilo é apto, que pode dar seguimento. Prepara a intimação naquelas modalidades que eu falei. Ou vai ser eletrônica, ou vai ser presencial. Perfeito. Tem um caso também que quando a gente não chega no endereço, a gente não encontra o endereço, ou não encontra a pessoa no endereço, ou a pessoa se recusa a receber, a gente intima por edital. Então faz uma publicação no jornal eletrônico da central. Beleza. Passado isso, a pessoa tem um prazo lá, em geral, de 3 a 7 dias hoje, né? O prazo mudou um pouco, pode chegar até 7 dias, para fazer o pagamento. Certo. Feito o pagamento, um dia depois do pagamento, então, se eu faço um pagamento hoje, amanhã eu já vou disponibilizar isso para a conta que ele cadastrou lá no início, tá? Quando ele cadastrou, fez a apresentação do documento dele na central, ele também fez um cadastro de conta, aquelas coisas todas. Um dia depois esse dinheiro vai para a conta dele. Então nós estamos falando aí, vai lá, 5, 6 dias, excluindo o final de semana, você tem uma situação resolvida. Num processo judicial, entre o advogado preparar uma petição, distribuir, isso chegar no juiz para ele começar a analisar, isso passa semanas, às vezes meses, às vezes ano. E aí um processo médio aí vai de 3 a 5 anos. A gente já recebeu lá nos 10 dias logo depois que ele fez. É muito mais rápido. Muito mais rápido. E é aquela história. Quanto mais cedo se cobra, melhor se recebe. Então se o título acabou de vencer, 2, 3 dias de vencido, até 5 dias de vencido, nós temos um percentual muito mais alto. Como é que a gente pode pensar aí como que o protesto contribui para o desenvolvimento do Estado? O protesto boa pergunta. O protesto contribui para o desenvolvimento do Estado a partir do momento que ele, credor, fez o negócio dele, seja o que for, fez uma venda mercantil, fez uma prestação de serviço, produziu uma máquina e vendeu essa máquina, e lá na ponta alguém deixou de pagar, dele conseguir receber aquilo no menor tempo possível. Porque quando esta cobrança vai para a esfera judicial, isso vai gastar algum tempo. Então nós estamos falando de 3 a 5 anos, um prazo muito longo, para quem às vezes nem tinha todo o capital para fazer determinada coisa. Lembra, aqui dentro do estado a gente tem uma empresa hoje que fabrica aviões, né? Isso, monta aviões, né? Uma montadora de aviões. Você imagina quanto custa isso? Provavelmente o comprador deve pagar um sinal, então aí aquele avião é produzido, na entrega ele paga o restante, né? Então, você imagina, ele não receber um valor como esse. É complicado. Então, você tendo uma ferramenta que pode, em poucos dias, recuperar o seu crédito,
É muito interessante. Praticamente garantir a recuperação do crédito, né? Garantia se a gente tiver 100%. E não existe risco zero. Pois é. Mas assim, você tenta conseguir receber de 3 a 5 dias um percentual de 60% a 80% é muito bacana. Porque nós também estamos falando o seguinte, o título que foi levado a protesto, ele não corresponde à maioria da empresa. Nós estamos falando de um percentual pequenininho, de um volume lá de 100%, sei lá, 2%, 3% não foi pago. E esses títulos vão ser levados a protesto. Certo. Não é para todo mundo, senão a empresa estaria quebrando, né? Exatamente. O credor estaria quebrando. Então, é para essa minoria. Essa minoria aí, se ele consegue receber, está resolvido o problema dele. Se ele não consegue receber, ele vai ter que embutir no custo da operação para as próximas vendas dele, no futuro. Então, se ele está recebendo sempre, bacana, ele não precisa embutir nada mais, o custo dele não aumenta, né? Então, você tendo empresas saudáveis, faz com que o Estado naturalmente desenvolva, a cidade desenvolva, a região desenvolva e o Estado desenvolva, é isso. É natural, essa correlação. É um caminho natural. Exatamente, esperar por uma execução lá na frente, que às vezes vai ter que acontecer, faz parte acontecer, Sim. Mas tem que ser a minoria dos casos. Se dentro desses 3% a gente consegue receber 65%, aí sobra lá 35% para ele fazer essa execução, num prazo maior, mas aí é menor. Já diminuiu bastante. Já diminuiu, são casos específicos. O protesto é para todo mundo. Certo. Qualquer credor, qualquer devedor. Inclusive condomínio. Eu não sei você, mas eu moro em condomínio. Sim, exato. Não existe, para mim não existe a menor possibilidade da gente morar, dividir porteiro, manutenção de elevador, jardim, um bonito viver ali às custas dos outros. Inclusive aqui no estado, né, se registrou um recorde aí de protesto por falta de pagamento de condomínio, né? O que se explica esse aumento? É essa possibilidade de você não ir para uma execução e tentar fazer o pagamento. É lógico que não é sempre assim. Vamos lá só para entender sobre... No estado, aumentou realmente a quantidade de títulos protestados pelos condomínios. Mas a gente, assim, está muito aquém do que a gente poderia. Tem muito administrador de condomínio e síndico que acredita piamente que ele precisa fazer uma assembleia e a assembleia precisa aprovar que ele possa, com vencimento, levar os títulos a protesto. Ele não precisa. Não é assim. Pelo simples fato que quando a pessoa não paga, ele vai acionar o jurídico do condomínio para entrar com a execução. Sim. Entrar com a execução é muito mais gravoso e gasta muito mais tempo e é muito mais oneroso do que usar o protesto. Então, se ele pode o mais, ele pode o menos. É isso que as pessoas precisam ver. Eu, no meu caso específico, tenho um condomínio que não paga. Certo. E a gente isso sempre tem, né? Sempre todo tem, prédio, sempre todo tem. condomínio tem um que não paga. Não paga. Pelo menos um. Exatamente. No meu caso é um prédio pequeno, né? Então são 13 unidades, um não paga, faz muita diferença. Sim. E aí a administração do condomínio, uma vez vencido tanto a cota principal quanto as cotas extras, a gente leva isso a protesto, toda vez. Direto. Ele não está pagando, aí não teve jeito. Aí a gente teve que entrar com uma ação executiva. Aí a ação executiva, no caso do condomínio, vai ao ponto de não vai pagar, nós vamos penhorar e vamos leiloar seu imóvel. E se eu realmente não pagar, você vai perder o imóvel para uma pessoa que vai no leilão e adquire esse imóvel. E reforçando, a iniciativa pode ser própria do síndico. É própria do síndico. É própria do síndico. Não é necessário fazer assembleia, nada disso. Não, exatamente o que eu te falei. Se ele pode contratar um advogado que vai custar um dinheiro para o condomínio, promover uma ação judicial que é mais trabalhoso, gasta mais tempo, você imagina o protesto, que não custa nada. Bruno, isso é feito de forma direta no cartório. Isso é feito de forma direta no cartório. Quer dizer, esse mito, essa história, não, tem que passar pelo banco, não existe isso.
Não existe. No nosso caso, no nosso condomínio, passa pelo banco, porque os boletos são feitos através do banco, de um banco determinado. A partir do momento que a gente tem a confirmação do não pagamento, aí sim a gente leva ele a protesto. Entendi. Então, e o banco também pode fazer isso. Direto. Existem serviços que o banco oferece. Um é o serviço de efetivamente acompanhar esse processo, tá? Antigamente o banco, hoje o banco nem faz isso, mas o banco fazia o quê? Ele preparava propriamente a duplicata, ele envelopava e ele mandava para o endereço do devedor. Certo. E depois o devedor pagava, constatava que pagou, informava o credor na conta dele. O que não pagava, ele levava a protesto, ou não. Então, se você tem esse contrato completo, você pode efetivamente pedir ao banco que leve o título a protesto. É lógico que o banco, para levar o título a protesto no cartório, ele tem uma taxa para fazer este serviço. Certo. Se você leva diretamente, você não tem essa taxa. Se levar direto para o cartório. Direto para o cartório, exatamente. E isso pode ser feito também de forma digital. Eletrônica. E aí, só para lembrar aqui, desde a pandemia, né, desde lá de 2020, todos os serviços notariais e registrais que existem aqui no estado podem ser usados centrais eletrônicas. Protesto é uma delas, que a gente tem a Semprote, mas tem o RI digital para o registro de imóveis, tem o notariado para toda a parte de notas e tem a central do registro civil de pessoas naturais. E mais o RTDPJ para a central de registro de títulos e documentos e pessoa jurídica. Então ninguém hoje precisa sair de casa ou do escritório para ir a um cartório. Pode. E vai ser super bem recebido. Mas ele pode fazer pela central. Porque às vezes ele precisa se deslocar, ele está em Vitória e precisa levar um título a protesto em Linhares, por exemplo. Você imagina, ele pega o carro, vai ter que ir lá em Linhares, depois no dia que está pronto ele vai lá buscar um instrumento de protesto. Não faz sentido. A gente precisa economizar o nosso dia, né? O nosso dia é tão conturbado, com tanta coisa. Pois é. Agora, Bruno, uma outra questão aí em relação ao devedor. O camarada foi lá e pagou. Acabou? Acabou. Tá resolvido? Tá resolvido. Ou ele precisa, o devedor precisa de alguma forma entrar em contato com o cartório de protesto? Vamos lá. Se dentro daquele prazo legal da intimação, né? O cartório prepara a intimação, entregue e na intimação está dizendo o último dia que ele tem para fazer o pagamento. Tá? Que pode ser, dependendo do caso, quando a gente precisa mais de uma vez no endereço, no encontro da pessoa, pode ser até de 24 horas antes do vencimento. Certo. É o prazo mínimo. Perfeito. Se ele dentro do prazo que está estipulado na intimação, o devedor vai e paga, não existe protesto. O protesto, ele só acontece pela falta do pagamento. Neste caso, que a maioria é 100% dos casos que a gente tem. Existem outros tipos de protesto, que é falta de devolução e falta de aceite, mas a gente acaba não praticando isso. O caso é sempre falta de pagamento. Nesses protestos de falta de pagamento, se ele pagou dentro do prazo a intimação do cartório, não se lavrou o protesto. Certo. Acabou. Não tem mácula nenhuma na ficha pregressa dele, digamos assim. Certo. Não tem nada. Se ele deixou de pagar e o título foi protestado, normalmente ele não paga mais ao cartório. Ele vai pagar ao credor. O credor vai fornecer uma carta de anuência para ele, que pode também estar disponível na central e chegar para o cartório. Aí sim, o cartório ou o devedor, né, o cartório recebendo aquela informação e sabendo quem é o devedor, entre em contato, diga, verificamos que o título já foi pago perante ao seu credor e que ele disponibilizou uma carta de anuência, uma liberação desse protesto. Certo. O senhor precisa só pagar este boleto que nós estamos enviando para fazer o cancelamento do protesto. Aí ele vai pagar pelo apontamento que o credor não pagou e vai pagar pelo cancelamento. Isso é importante de se fazer.
Ou ele, devedor diretamente com esta carta, vai ao cartório e fala, ó, realmente eu paguei, ele me deu essa carta, tá aqui, ó, datada, assinada, firma reconhecida, apresenta o cartório vai fazer a baixa do protesto. Se ele não fizer isso, Se ele não fizer isso, ele continua continua com o protesto, continua positivado lá, que é diferente de negativado. Pra gente é positivado, porque ele está com o protesto. E como é que isso prejudica aí o devedor e o cartório? Bom, o cartório ele fica sem receber, ele está trabalhando de graça até esse momento, então ele fica sem receber esses emolumentos. Mas para o devedor, efetivamente, ele muito provavelmente, quando ele precisar de um crédito, seja lá qual for, e for, né, precisar pegar emprestado um dinheiro, um mútuo, alguém que for emprestar esse dinheiro para ele, de duas uma, e descobrir que ele tem protesto. Ou vai emprestar por um valor maior, com juros mais alto, ou não vai emprestar para ele, dependendo da quantidade de protestos, né? A gente tem lá na lista, lá, entre os principais devedores do cartório, tem um lá com mais de 1.000 protestos. Não é qualquer um que vai vender para uma pessoa dessa. Sem dúvida. E se alguém vende para ele sem nenhum cuidado, alguém da empresa dele falou, o que está acontecendo aqui? Como que você está vendendo para essa pessoa aqui que é um devedor quanto mais? Alguma coisa está de errado também. E aí, então, quais medidas, Bruno, nesse sentido, para que o devedor aí que fez o pagamento, mesmo que a posteriori, mas que ele tem que pagar esses emolumentos aí, tem que pagar ao cartório. Ao cartório. Quais medidas vocês estão tomando aí para conscientizar essa população? Bom, conversar aqui no podcast é uma delas, certo. Com certeza. A gente está trabalhando em mídia social, muito no Instagram, falando sobre esse tipo de coisa. E a gente do cartório tem feito campanhas com isso. A gente lá do primeiro ofício da segunda zona da Serra, todas as cartas de anuência que chegam disponíveis para a gente tenta localizar esse devedor, fazendo pesquisa em Google, nos nossos próprios sistemas, para entregar uma correspondência para esse devedor dizendo, ó, realmente o senhor tem um protesto, mas a gente já verificou que ele está pago junto ao seu credor e agora você precisa pagar esses emolumentos desse boleto que a gente está enviando para o senhor para a gente fazer o seu cancelamento e limpar o seu nome. Perfeito. E aí, assim, do meu serviço, uma das coisas que eu fico mais felizes, além de, dentro do tríduo legal, conseguir devolver o dinheiro para o credor, é quando eu vejo esses devedores conseguindo ajustar a vida deles, as empresas ajustando a vida deles, sabe? E estão lá batalhando, passou por um momento difícil, se recuperou e está lá pagando todos os emolumentos, os cancelamentos de protesto. Esse ano a gente viu algumas empresas fazendo isso e eu fico muito feliz, porque você vê que o universo, a economia, então não está tão ruim assim. Se tem um desse lá que está conseguindo se recuperar nesse momento difícil, pagando tudo, pagando o credor e pagando os emolumentos, limpando o nome, isso é muito legal. Eu fico muito feliz com isso, quando eu vejo isso. Bruno, mudando um pouquinho aí de viés, mas você já falou um pouco aí da questão da digitalização, né? Como é que essa transformação digital está batendo aí as portas do setor? A transformação digital do protesto, ela do serviço de protesto especificamente, ela é anterior a todas as outras demais serventias, né? Todos os outros serviços especializados. Ao registro de imóveis, ao título dos documentos, pessoa jurídica, ao NOTS e ao registro civil de pessoas naturais. Mas que está hoje abrangendo todo mundo. A gente começou nesse processo de informatização em 1993. Uau! Há bastante tempo. E ele tem ajudado no caso da serventia, no caso do cartório, né? A gente pode fazer mais bem feito, em menos tempo, com menos recurso humano. E com mais resultado. Com mais resultado.
Esse é o resultado, assim, ou é o processo como um todo, né? É lógico que tem uma parte aí que a gente tem os entregadores que vai fazer a entrega pessoalmente das intimações. Quanto mais serviço, mais entregadores a gente precisa. Mas o processo acontece de uma forma muito mais tranquila que aconteceu no passado. Quando eu entrei no cartório, a gente estava lembrando disso semana passada, tinha um protocolo pequenininho, carbonado, de 4 vias. Aí você colocava o carbono dentro dali do protocolo, uma via voltava para o cliente, uma via ficava presa no título, outra via ia para o caixa, para o pagamento, e a outra ficava presa no próprio protocolo. Aí você protocolava aquilo dali e entregava para a pessoa. Depois você ia para o livro lançar e analisar, lançava naquele livrão grandão assim, ó, lançava a informação, digitava a intimação que ia para a rua, quando ela voltava com as informações você tinha que lançar de novo no livro. Se o título fosse pago, você vinha com uma outra complementação de pagamento, e quando o título era protestado, você lançava que era protestado e ainda tinha que aí digitar de novo um instrumento de protesto para entregar para a pessoa. Nossa, isso era um trabalho. E o dia trabalho e retrabalho. Trabalho e retrabalho, nossa. Aí eu lembro assim, às vezes, sabe, você tá correndo lá, fazendo um monte, cada título um protocolo. Se a pessoa chegasse com 10 ou com 100, aí você tinha que fazer. Aí fazia correndo. Quando você acabava de fazer, você olhou que você colocou o carbono virado ao contrário. Aí você só preencheu a primeira via. Que delícia aquilo. Maravilha. Você falou, nossa, coloca de novo, monta e faz. Aí desde esse tempo a gente começou a informatizar e a facilitar desse processo como um todo, entendeu? E hoje como é que você está vendo isso? Qual? O processo de informatização? Isso. Esse é um processo sem volta para todas as áreas. Não consigo imaginar quem não viva sem informatização. Do engenheiro florestal que usa drone para poder mapear e olhar determinadas coisas, a nós lá do serviço notarial e registral no processo de agilidade. Só para você ter ideia, por a gente ter esse arcabouço todo, eu sei exatamente que ontem entrou 157 pessoas na serventia, fisicamente, e que elas foram atendidas em menos de 15 minutos, que é o nosso padrão, e que em média a gente gastou 8 minutos durante um processo de atendimento, e que ela esperou sentada de 1 a 3 minutos. Que bacana. E aí você sabe quem são essas pessoas, você consegue fazer pesquisa de satisfação, tudo ao mesmo tempo, gerando ao mesmo tempo. Facilita muito o trabalho. Isso sem contar os mais de 100 e poucos telefonemas que a gente recebeu e mais de 500 interações no WhatsApp, por exemplo. Que o bot faz de forma automática, inclusive entrega... Se tiver uma intimação disponível no seu CPF, você entra em contato, você vai receber uma intimação pelo bot lá no WhatsApp. Olha que legal. Quer dizer, mais uma ferramenta, Mais uma ferramenta. Aliás, quais são essas ferramentas aí que... E aí só para complementar, e aí o cartório, ele começa a atender às 9 da manhã e vai até às 18, de modo geral, né? Ele parou com isso, né? Agora a gente atende 24/7. 24 horas por dia, 7 dias na semana. É lógico que a gente vê que o pico é sempre no horário comercial. Sim. Mas se ele quiser lá, tá insone, meia-noite, quiser fazer uma pesquisa e ter uma intimação, a gente vai entregar para ele, vai funcionar. Você me perguntou... ferramentas. Das ferramentas do protesto propriamente ditas, nós temos algumas das mais simples, que é o próprio apontamento do título, aonde a pessoa vai se cadastrar, colocar a conta dela e preencher um formulário para enviar um título para um determinado cartório de protesto. Esta é uma ferramenta. A segunda ferramenta, uma que eu adoro, que é essa história do pesquisa protesto, onde eu entro com CPF, CNPJ e sei se o título está protestado ou não e aonde está protestado. Essa é uma segunda ferramenta muito interessante. E aí acaba a pessoa nem precisando pedir a certidão, porque ela tem boa parte das informações, ela não sabe quem é o credor. Aí quando ela não sabe quem é o credor, aí sim ela pede uma certidão. Que também é uma ferramenta dentro da central eletrônica.
A gente tem o edital eletrônico, então a pessoa entra no edital lá e ela vai precisar colocar o CPF ou o CNPJ para saber se tem um título que é o que um cartório tentou fazer a entrega e não conseguiu, e está lá no edital disponível. E agora a gente tem duas outras ferramentas que são muito interessantes, que é o Resolve, que é quando, aí isso é nacional, tá? Todos os títulos, todas as cartas de anuências que estão disponíveis, né, que o devedor entrou em contato com o credor, fez o pagamento e o credor liberou essa carta, ela fica disponível na central. Aí nós temos uma ferramenta, chama Resolve, ela pesquisa na base de dados, ela enriquece esses dados para achar a pessoa sua ou do Bruno, por exemplo, e manda um boleto para ela dizendo, olha, verificamos aqui que o senhor tem um protesto, mas que o senhor já fez o pagamento ao credor, paga esses emolumentos que nós vamos limpar os nomes. E aí tem de uma, de duas, de três ou de vários protestos. É uma boa ferramenta. E agora isso ajuda muito aí na negociação também, né? Exatamente. E agora a gente está trabalhando uma outra ferramenta que é a negociação, a prévia. Que antes de levar o título a protesto, a pessoa apresenta uma proposta para o devedor, ou vice-versa, o devedor ao credor, dizendo como que ele pode pagar, quanto que ele pode pagar, de que forma ele pode pagar. Ótimo. O que o cartório faz? Recebe essa informação e manda uma intimação para aquela pessoa. Ou manda para o credor, se é o devedor pedindo aquela negociação, ou se é o credor, manda para o devedor falando sobre aquela negociação. A partir do momento que aquilo se perfaz, ele recebe, aquilo está tudo certo, ele tem a data lá para pagar. Se ele não paga aquela data conforme combinado, aí sim se lava o protesto no momento seguinte. Mas aí o título originalmente não está apresentado a protesto. Certo. Que é uma prévia negociação antes da lavratura do protesto. Agora, Bruno, quais os próximos passos aí que você enxerga aí nesse processo de digitalização? Os próximos passos que eu enxergo, que eu gostaria de ver um dia, é que todas as centrais estivessem em um único lugar. Igual, por exemplo, eu já vi na Costa Rica. Então, você tem todos os serviços numa mesma central. Porque hoje, se eu quiser alguma coisa de protesto, eu entro lá no CEPROT. Mas se eu também precisar de alguma coisa de registro de imóveis, eu preciso para a central de registro de imóveis. Se eu precisar de alguma coisa de títulos e documentos ou pessoa jurídica, eu vou precisar de outra central. Eu espero um dia ver isso tudo num lugar só, onde eu entro com o meu certificado digital, com o meu GovBR, o que seja, me identifico e vou lá fazer todos os serviços que são necessários. Desde o nascimento do meu filho, vamos começar, né? O meu casamento, o nascimento do meu filho, a compra do meu imóvel, um protesto que eu preciso cobrar, que alguém deixou de pagar, ou um protesto que eu deixei de pagar e eu preciso acertar nesse momento, um contrato de locação que eu fiz, que hoje eu estou apresentando lá para o títulos e documentos, e aí vai. Uma casa que eu comprei o lote, que eu construí, agora eu estou averbando a construção, tudo, sabe, muito mais interligado. Isso tudo no mesmo local. No mesmo ligado. E daqui a pouco interagindo com os entes. Interagindo mais fortemente com a prefeitura, com o estado, com o município, seja o que for, né? Eu falei município duas vezes aí, né? Mas basicamente é estado e município, né? Seja para o pagamento por exemplo, hoje quando a pessoa compra o imóvel e paga o imposto lá na Serra, a informação desse adquirente já vai atualizado para o cadastro imobiliário, coisa que no passado não ia. Você tinha que pegar aquela informação e atualizar. Mas você ainda precisa, por exemplo, atualizar aquilo na companhia de energia. Aproveitando o gancho aí, o cartório lá da Serra, o seu cartório lá é considerado um exemplo aqui no estado e também tem esse viés nacional aí, porque ganhou vários prêmios aí recentemente. Conta um pouquinho pra gente aí o que foi isso, como é que tá sendo esse trabalho lá no cartório da Serra? Bom, o que aconteceu? Nós fizemos agora, a doutora Etelvina fez 51 anos de serviço notarial registral. E ela é da época
que poucas pessoas ainda faziam concurso para serviço notário registral. Só para localizar aí, a doutora Etelvina é a titular do cartório do primeiro ofício da segunda Zona da Serra. Que lá em 1973 fez um concurso, passou na segunda posição e escolheu o registro de imóveis da Serra, que na verdade é o registro de imóveis, títulos e documentos, pessoa jurídica e protesto do município da Serra. Então ela passou nesse concurso e num dado momento ela entendia que a informatização, os processos eram extremamente importantes para o cartório. Então, depois esse cartório foi desmembrado em 4 de dezembro de 1984. Aí ela foi para aí criou o cartório do primeiro ofício da segunda zona, que atende o distrito de Carapina, na Serra. E a gente hoje está com sede em Laranjeiras. Isso foi em 84. E em 96 ela conseguiu construir um prédio que fosse um prédio para atender o cartório. Até aquela época não tinha absolutamente nada disso aqui no Espírito Santo. Com vaga de estacionamento para os usuários poderem chegar. Hoje tem banheiro com acessibilidade, ar-condicionado, café, revista. Se a mãe chega com uma criança lá, tem um bloquinho com desenho e lápis de cor para as crianças desenharem, livro para ler. A modernização é histórica. Né? Ela já pensou nisso há muito tempo. Lá em 93 nós começamos essa informatização, começamos ela lá pelo protesto e depois expandiu para as outras áreas. E eu trabalho então lá desde 93. Em 95 eu entrei na faculdade, né, trabalhando com ela, e eu fazia faculdade de Direito e Administração. E todas as aulas que a gente tinha, seja de finanças, estatística, de marketing, a gente com o meu grupo, a gente levava os professores para os nossos locais de trabalho, e o cartório era um lugar que a gente levava muito. Então a gente... o professor lá de marketing falou assim, precisa desenvolver uma pesquisa de clima não, precisa fazer uma pesquisa de satisfação. É importante que você ouça o seu cliente, né? Nesse caso nosso é usuário, mas você ouça o seu cliente. Vamos desenvolver uma lá para o cartório, professor? Vamos. Aí montamos uma. Ele aprovou. E assim a gente fez com várias coisas. Várias coisas. Quando chegou um dado momento, foi criado na ASIS, e você já recebeu recentemente o presidente da ASIS, lá atrás eles fizeram, dentro da ASIS, que é a Associação de Empresários da Serra, um programa chamado Qualiases, parecido com o Prodifor, desenvolvimento dos associados usando a ISO 9001. Certo. E aí eu falei, doutor Etelvina, acho que está na hora da gente participar disso daqui. Não é um custo alto, porque ele vai ser dividido entre várias pessoas, porque na época isso custava muito mais dinheiro que custa hoje. Ainda não é uma coisa barata, mas eu acho que dá retorno positivo, acho que vale a pena. Não é por conta do dinheiro em si, mas na época, como era comunitário, ficava uma coisa ainda mais barata. Tinha um aulão com vários temas, com outras empresas dividindo com a gente. E depois um consultor ia lá e apoiava a gente. Apoiava as nossas, verificava se a gente fez as tarefas, o dever de casa, e desenvolvia. E aí nós fomos o primeiro cartório a ter certificação ISO 9001. E aí de lá foi só trabalhando em cima disso. A gente participou, a gente tem uma outra norma que é 15906, onde a gente lá, né, o cartório do primeiro ofício segunda zona participou lá no Rio de Janeiro com a BNT no desenvolvimento da segunda edição dessa norma, né, ela já teve uma primeira, a segunda edição a gente participou lá fortemente com isso, desenvolvendo, e hoje, para minha grata satisfação, a gente tem 6 serventias extrajudiciais que estão trilhando esse caminho. Que maravilha, quer dizer, foi instalada aí a cultura da qualidade. A cultura da qualidade. E que resultou exatamente nessa premiação. Que prêmios foram esses? Então, este ano nós ganhamos na Noreg
O PQTA, que é o Prêmio de Qualidade Total ANOREG, ele tem umas avaliações que começam menção honrosa, bronze, prata, ouro, diamante, rubi. Uhum. E aí, como a gente já é diamante há alguns anos, acho que 6 ou 7 vezes, a gente esse ano teve uma certificação diamante, rubi master e rubi evolução. Então, 3 condecorações. A gente participou de uma outra premiação que chama GPTW, que são boas empresas para se trabalhar. Certo. E aí nós aplicamos a pesquisa, nós fomos também certificados pela GPTW esse ano. E também a ANOREG preparou alguns selos para identificar as serventias. A gente tem um selo de não preconceito, então a gente contrata todo tipo de pessoas, sem menor tipo de preconceito. Selo mulher, falei, esse não dá pra gente não ter, né? Se nossa titular é mulher, a gente não pode perder um selo desse, né? Que é extremamente importante. E acessibilidade. É um prédio totalmente acessível a cadeirante, a pessoas com dificuldade de visão ou visão nenhuma. Então, piso tátil, aquela coisa toda, banheiro com acessibilidade. Por exemplo, o nosso banheiro feminino, por exemplo, tem trocador de fralda, essas coisas todas. Assim, fica um prédio muito bacana, acessível, assim, confortável para os usuários, mas confortável também para os escreventes e os colaboradores do cartório, entendeu? Que legal, que bacana. Agora, Bruno, já caminhando aí para o final desse nosso bate-papo aí, como é que você vê aí, aliás, como é que você foi parar nessa área notarial aí, de registro e notarial, né? Então, tudo aconteceu da seguinte forma. Eu tinha um sonho. Eu queria ser mecânico de Fórmula 1. Tudo tá a ver. Próximo, né? Tá Bem próximo, próximo exatamente. Isso, né? E aí eu fui fazer faculdade de engenharia mecânica. Comecei a fazer faculdade de engenharia mecânica. Num dado momento eu percebi que eu não conseguia sair do lugar com a matemática, com aquilo. A Fórmula 1 estava bem longe. Estava bem longe, bem longe, bem longe. E aí, bom, aí eu dizia, aí minha avó muda de rumo, vai fazer direito, né? Vai trabalhar com direito e tal, não sei o que lá, porque o meu avô era desembargador e tudo, minha mãe também, não desembargadora, mas da área do direito, né? Tinha uma relação familiar. Tinha uma relação familiar, jurídica. Tanto com meu avô, que eu não o conheci, quanto com minha mãe. E aí eu fui fazer. Fiz a inscrição para as faculdades, saiu o resultado da FAESA, que é a Faculdade de Administração Espírito Santense, e eu fiz a matrícula. E logo depois saiu da UVV, eu fiz a matrícula da UVV. Aí eu voltei lá na FAESA para poder trancar a Faculdade de Administração, né? Fazer 2 cursos. Ele falou assim, não, você precisa cursar 1 ano para trancar. Aí eu falei, agora vamos. Passou um ano, eu falei assim, se eu não ficar reprovado em nenhuma disciplina, eu vou seguir o ritmo. Então eu acordava muito cedo, ia para uma faculdade, trabalhava à tarde e ia para uma faculdade à noite. Aí nesse momento, um pouco, quando eu volto, respondendo a sua pergunta, né, de forma bem clara, quando eu volto da faculdade de administração, de engenharia, eu estou em casa, meu olho assim, ó, não vai ficar em casa não, meu filho, pode trabalhar. Falei, perfeitamente, entendi. Aí foi nessa que eu entrei no cartório. E aí começou a história em 93, 93, porque a titular do cartório, a doutora Itevina, é a minha mãe, né? Ah, ok. Aí eu entrei ali com muita garra, entendeu? Porque, assim, na minha cabeça, eu tinha criado uma decepção para ela, né? Comecei a fazer faculdade, larguei aquele negócio todo. Falei, não, agora é aqui. Aí, nesses primeiros anos, que não estava fazendo faculdade ainda, fazia cursinho à noite, eu chegava no cartório muito, muito cedo, saía muito tarde, tentava aprender tudo, lia muito. E foi uma outra coisa que me ajudou a pensar na história da qualidade, porque a gente era tudo muito solto, os livros, vários livros soltos, sabe? Não tinha nada coordenado. Falei, não, a gente precisa criar um roteiro.
E exatamente sobre isso, Bruno, qual é a mensagem que você deixa exatamente para os outros cartórios diante desse progresso aí, dessa modernização que vocês conseguiram implementar lá na Serra? Olha, eu tinha um pouco antes de mim, eu vi outro convidado falando aqui sobre a vida dele. Isso. E aí eu realmente acredito que apesar dos grandes problemas estruturais que o país tem, né, que o nosso Brasil tem, ele é um país de oportunidade. Então, sabe, é uma questão de você acordar todo santo dia e pensar num dia novo e se esmerar para fazer o seu melhor. Então, assim, a gente tem um negócio interessante, que existe muita responsabilidade, e fazer ele de qualquer jeito, sem um critério, sem um roteiro, cria muito problema. Porque apesar das pessoas acharem várias coisas, inclusive quem está fora, né, o estudante de direito, que vislumbra lá, esse cartório fatura milhões, eu quero entrar lá, e se prepara, faz o concurso extremamente difícil, entra no cartório, e aí ele descobre que um dia depois que ele está dentro da serventia, que não é o conhecimento jurídico que vai transformar a vida dele e daquelas pessoas com quem trabalha com ele, mas é o conhecimento de gestão que vai transformar. Então, se você não tiver gestão, você não sai do lugar, você vai patinar muitas vezes. Então, se você começa a criar roteiros, ritmo, você vai ver que as coisas vão funcionar bem, as pessoas vão trabalhar felizes, entendeu? Num ambiente que é agradável, que não tem ninguém brigando com ninguém, que recebe uma remuneração adequada em razão do que elas fazem. Que as pessoas que vão lá vão tentar ser atendidas, porque problema todo mundo tem, entendeu? Todo mundo tem. Mas vamos tentar transformar isso em algo positivo. E eu acho que o sistema de gestão da qualidade tem muito a ver com isso, entendeu? Mas assim, tem que trabalhar com afinco. Acordar cedo todo dia e trabalhar firme. Com foco e planejamento. Com foco e planejamento. Estratégico. Tá certo. Encerramos aqui mais esse episódio do Pods, o podcast do Espírito Santo, uma iniciativa e realização dos cartórios de protesto. Agradecendo muito a você, Bruno, pela participação aqui e pelas ótimas dicas e explicações aí a respeito do funcionamento dos cartórios de protesto. Muito obrigado. E convidamos você para acompanhar aí os nossos próximos episódios. Até lá! Esse foi mais um episódio do Pods, o podcast do Espírito Santo, um projeto dos cartórios de protesto. Até o próximo episódio.